meu querido estudante, minha querida estudante, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenotto. Essa aula eu estou fazendo especialmente para os meus alunos do 6º ano da Escola ESA, aqui de Iguape, beleza? Então vamos lá, galerinha, que o tempo urge, beleza? Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a origem do universo e a origem do nosso planeta, o planeta Terra. Antes de eu começar a falar sobre a teoria científica mais aceita hoje, é importante relembrar e trazer à memória o que vocês estudaram na disciplina de História com a professora Evelyn sobre a origem da vida, né? As diferentes teorias da origem da vida, que aí tem as teorias religiosas, né? Tem a teoria criacionista, evolucionista. Então, isso é muito importante, esse conteúdo aqui é muito importante para vocês compreenderem de maneira plena aquilo que já foi falado para vocês. Beleza? Então, vamos lá. De acordo com a teoria mais aceita hoje, que é a teoria do Big Bang, né? Big Bang, a grande explosão, né? Não é aquele relógio lá de Londres, não, tá? Então, de acordo com essa teoria, o universo ele surgiu a partir de uma grande explosão há 13,7 bilhões de anos. Nossa, quanto tempo, né? Muito tempo. Então, nesse momento, o universo se formou. O universo teve início. Sabe o que é interessante salientar? Que no início, quando essa teoria surgiu, muitos ateístas, né, aqueles que negam a existência de Deus, muitos ateístas, eles eram contra essa teoria, porque eles tinham na mente deles que se eles aceitassem que o universo teve um início, teria que aceitar que o universo também teria um fim. E essa briga foi interessante porque essa briga, eu falo no sentido de discussão, foi interessante que hoje, pelos ateístas, é a teoria mais aceita no meio científico. Beleza? Só uma curiosidade aí. E aí, com o surgimento do universo, o nosso sistema solar, onde está o nosso planeta Terra, vai surgir há 4,6 bilhões de anos. Muito tempo. Mas, porém, você vê que levou um tempo desde a origem do universo até a origem do nosso sistema solar. Na apostila de vocês tem algo interessante que compara como se fosse, se o universo tivesse surgido, por exemplo, no dia 1º de janeiro, o nosso sistema solar surgiria lá por mês de setembro, né? E assim por diante. É legal essa escala, mas eu não achei ela muito didática para colocar aqui. Mas acompanhe aí na sua apostila, tá? E o que é o nosso sistema solar? O nosso sistema solar ele é composto do que, professor Vitor? Então vamos lá. O nosso sistema solar ele é composto do Sol. Sistema solar tem que ter um Sol, exatamente, certo? E mais 8 planetas. Cabe lembrar que até o ano de 2006 eram 9 planetas. Mas tem um planeta chamado Plutão que deixou de ser planeta e foi rebaixado à categoria de planeta anão, tá? Então, vamos ver quais são esses 8 planetas, tá? Antes de nós vermos quais são os 8 planetas, nós temos que ver o seguinte, que o nosso sistema solar também possui diversos satélites. Professor Vitor, satélite da Google. Não, eu estou falando de satélites naturais, certo? Como a Lua, por exemplo. Satélites são corpos celestes que orbitam, né, em volta dos planetas. E cabe lembrar que não é só o planeta Terra que tem Lua, certo? Os outros planetas também. Tem planetas que têm várias luas. E aí também asteroides, meteoroides, né, e cometas também fazem parte do nosso universo, beleza? Vamos ver do nosso sistema solar, perdão. Vamos ver agora quais são os planetas do nosso sistema solar. Nós temos aqui, a partir do Sol, então vamos partindo do Sol para lá. Nós temos, primeiro planeta que nós temos depois do Sol é Mercúrio, certo? O segundo planeta que nós temos depois do Sol é Vênus. Depois nós temos a
Terra. Então a Terra é o terceiro planeta depois do Sol. Partindo do Sol, o terceiro planeta. Logo em seguida da Terra é Marte, vizinha da Terra, né? Vizinha, nós vamos ver mais para frente como são as distâncias no universo, né? É igual ali de mineiro. Você já viu mineiro falando? Vamos ali? Pode se preparar que você vai andar um bocado. E aí depois tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, por fim Netuno, certo? Então, outra coisa, vocês precisam compreender que essa formação da nossa Via Láctea, principalmente a formação da Terra, ela demora um pouco, porque quando se formou, há 4,6 bilhões de anos atrás, o nosso planeta Terra era uma tremenda bola de fogo, uma bola de magma, de lava vulcânica. E aí depois ela vai passar por um processo de resfriamento que eu vou falar logo em seguida, quando eu falar dos éons, das eras e dos períodos. Beleza? Até aqui tranquilo? Então vamos prosseguir. Vamos lá, continuando. Ó, nós temos aqui agora, vamos falar sobre as distâncias fora do planeta Terra. Nós sabemos que dentro do planeta Terra nós medimos a distância em milhas, e geralmente, né, aqui no Brasil nós utilizamos mais a unidade de medida quilômetros, metros, né, dependendo da distância que vamos calcular, certo? Fora do planeta Terra, as distâncias elas são muito gigantes para serem medidas em quilômetros. Então, os cientistas desenvolveram a medida chamada ano-luz. Talvez você já tenha escutado falar. E o quanto é um ano-luz, professor? E o que é? Primeiro, o que é um ano-luz? O ano-luz é a distância em que pode ser percorrida pela velocidade da luz durante um ano, certo? Então, qual é a velocidade da luz? Vamos ver se vocês sabem aí. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E quanto isso dá em um ano? Quanto eu posso percorrer em um ano na velocidade da luz? Está aqui, ó. Aqui. 9,5 trilhões de quilômetros. Certo? Nós temos aí na apostila bem colocado algumas distâncias. Por exemplo, a distância aí da Lua. Né? A Lua fica, se não me engano, a 1 segundo de ano-luz. Certo? Aí, prosseguindo, nós temos uma treta interessante aqui, né? Que surgiu desde os primórdios da humanidade, mas se acirrou ali na Idade Média. Qual era essa treta? A teoria, né? O embate das teorias de que ou a Terra estava no centro do universo, ou então o Sol. Copérnico, ele lá no século XV, ele vai desenvolver a teoria heliocêntrica. Por que heliocêntrica? Aqui, ó, Sol, né? Hélio de Sol e cêntrica de centro. O Sol no centro do sistema solar. Então, é a teoria correta, mas não era mais aceita naquela época. E nós tínhamos a vigente, era a teoria geocêntrica. Geo de Terra, então a Terra no centro do sistema solar. Beleza? Até aqui, tranquilo. Né? Atividade 1 vai pedir para vocês fazerem e observarem a imagem que fala sobre a teoria heliocêntrica, que está na seção aí, saiba mais. Vamos continuar? Vamos falar um pouquinho agora sobre a idade da Terra. Nós vimos que a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, mas como que se classifica essa idade do nosso planeta Terra? Vamos ver a seguir, só um minutinho. Continuando aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a idade da Terra. Então, aí na apostila de vocês tem uma tabelinha igual essa que eu vou colocar aí na tela agora. Ó. Presta atenção. O que essa tabelinha ela mostra? Ela mostra que o tempo geológico, né, ele tem algumas denominações. Ele é dividido em éons, eras e períodos, certo? Então nós temos aí, basicamente, 3 éons, né, que é a maior unidade de tempo que é usada na geografia e na geologia principalmente. Nós temos primeiramente o éon arqueano. Esse éon arqueano, ele é importante para nós porque quando a Terra surgiu,
ali, como a gente falou da origem da Terra, a Terra era uma grande bola de fogo, certo? Então, de maneira nenhuma poderia ser habitável. No período, no éon arquiano, o que acontece é a Terra ela começa a se resfriar e se começa a formar a crosta terrestre, que nós devemos chamar de litosfera, tá? Aí nós temos aí o período proterozoico e o fanerozoico, que é o éon que nós estamos. Então vamos lá, éon arquiano, proterozoico e fanerozoico, certo? Dentro desses éons, ele tem as eras. Olhe mais uma vez a imagem aí. Então, nós temos aí as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Só uma dica para vocês. Zoica indica vida. Então, o que significa? Paleozoica, vidas antigas, né? Vidas velhas, vamos dizer assim, tá? Só para ficar melhor o entendimento. Mesozoica, uma vida média, né? Não tão evoluída ainda. E cenozoica, vidas novas, certo? Isso é mais para vocês compreenderem. Nós não vamos nos aprofundar nisso agora. E aí, dentro dessas eras, nós temos a menor unidade de tempo que nós estamos vendo nessa tabela, que são os períodos. Nós temos aí, por exemplo, período Cambriano, período Jurássico, período Cretáceo, né? Então, todas esses períodos, essas eras, esses éons, nós vamos estudar ao longo dos anos até ali o terceiro ano do ensino médio. Beleza? Então, é importante vocês compreenderem essa dinâmica do tempo geológico para que nós possamos, então, ter uma compreensão de que é muito tempo. Por exemplo, o éon arquiano ele começa a 4,5 bilhões de anos. Né? Então não é passa um dia, passa um mês, passa um ano. A gente está acostumado a falar, quantos anos você tem? Eu tenho, por exemplo, eu tenho 18 anos, certo? Eu tenho 33 anos, então são 33 períodos de 12 meses. Essas eras, esses éons, eles não têm um período pré-definido, geralmente algum evento que vai fazer mudar ali entre um e outro, certo? Isso vocês estudam mais aprofundado em história. Beleza? Eu vou direcionar as atividades, já volto já para a gente concluir a aula, beleza? 2000 anos depois. As tarefas complementares. Vocês vão fazer a atividade 2 da página 195 e o teste 1 e 2 da página 204. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês sabem como entrar em contato comigo através do ClassApp, certo? E separem um tempinho para estar olhando o material didático de vocês, para estarem revisando a apostila, destacando os principais pontos. Estejam aí estudando em um lugar tranquilo, sem barulho, né? Para que vocês possam então desenvolver. Isso não é perda de tempo, é ganho de conhecimento. Beleza? Um abraço do professor Vitão, um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Espero que logo nós estejamos juntos em sala de aula. Um abraço, valeu, fui!